Primeira Samuel, capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 em diante. São dois textos que nós vamos ler. O primeiro está em 1 Samuel e depois nós vamos para Lucas. Então, 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será com este incircunciso filisteus, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Tenha isso aqui em mente, amado. Esse trecho que nós lemos sobre Davi, que fala quando Davi foi lutar com o gigante, e ele disse qual já tinha sido os livramentos que Deus tinha dado. Depois lá em Lucas, vamos lá para Lucas, capítulo 8. Verso 43. Capítulo 8, verso 43. Uma história que você conhece bastante. Algo que aconteceu durante o ministério de Jesus. Amém? E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na sua orla, no seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Senhor, nós queremos, Pai, pedir que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que estejamos atentos, Senhor, em nosso coração a esta palavra, Senhor Jesus. Que ela possa produzir frutos, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, alguns anos atrás, eu ministrei essa palavra aqui, um pouco diferente do que ela é. Ou seja, hoje eu mudei ela um pouco, diante de algumas coisas que o Espírito Santo me trouxe à mente. Então, se de repente em algum momento você achar que você já ouviu, não é uma palavra que já foi pregada, mas algum trecho dela sim já foi. Mas o Espírito Santo me conduziu assim, glória a Deus. E eu quero começar falando dessa mulher. Essa mulher que vivia nessa situação de sangramento, de hemorragia. Essa mulher é uma mulher que nós poderíamos classificá-la como uma mulher de fé. Amém? Quem são as pessoas de fé aqui? Amém? Glória a Deus. Deus precisa desse elemento em nossas vidas. E eu creio que nós somos homens de fé, mulheres de fé. E essa mulher, ela já tinha tentado todas as possibilidades humanas e ela então resolve. Ela ouve falar, na verdade, de um homem que era capaz de curar, que era capaz de sarar. É interessante que depois de 12 anos essa mulher ainda tinha esperança. Depois de 12 anos essa mulher continuava crendo. Depois de 12 anos ela ainda poderia pensar que existia alguma solução para ela. A Bíblia diz que ela já havia gastado tudo o que ela tinha. Mas sabe, amados, ela tem uma força, ela tem uma determinação que nós podemos aprender com ela.
E talvez você já tenha ouvido muitas mensagens em que essa mulher é comparada à sua fé, a fé dessa mulher é comparada à sua fé, e que você precisa tocar nas vestes, nas orlas do Senhor Jesus para ser curado. Amém, isso é uma verdade. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero comparar essa mulher com a igreja. Hoje eu quero comparar essa mulher com a igreja que sou eu e é você. Diga assim: eu sou a igreja. Às vezes a gente acha que a igreja é isso daqui. Às vezes a gente acha que a igreja é uma instituição, é uma placa. Não, eu sou a igreja, você é a igreja. E eu quero comparar essa mulher à igreja. E em que modo, de que maneira eu poderia compará-la conosco então? Espiritualmente falando, amado, tem pessoas aqui que talvez estejam como aquela mulher estava, sofrendo de um sangramento. Espiritualmente falando, tem gente aqui sangrando como aquela mulher. Tem gente aqui que pode estar ferido, que pode estar ferida. Tem gente aqui que está procurando o seu milagre há muito tempo. Tem gente aqui que está talvez num conflito interno. Tem gente aqui que está sofrendo com coisas que só a própria pessoa sabe o que ela tem passado e o que ela tem sofrido. Talvez tenha gente aqui que está sendo discriminada. Talvez tem pessoas aqui que estejam sendo evitadas em seu local de trabalho ou em sua família ou em algum outro lugar. Tem gente aqui que talvez tenha se sentido gastado, gasto, usado. Tem gente aqui que já fez de tudo na vida para atingir o que deseja. Tem gente aqui que já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda não conseguiu encontrar aquilo que precisava ser encontrado verdadeiramente. Ou seja, ainda não atingiu o seu alvo. Mas aquela mulher, ela era uma mulher boa, uma mulher da sociedade, alguém de posse, mas tinha duas qualidades. Era uma mulher de fé e uma mulher de ousadia. E assim como essa mulher, tem muita gente aqui hoje. Tem muita gente boa aqui hoje. Gente que dá o seu suor, gente que dá o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida para pôr esta igreja para frente. Tem gente que deixou de fazer coisas para si, tem gente que deixou de fazer coisas pela sua família para se doar, para se entregar. Deixou o tempo com a família, deixou o tempo com a esposa, deixou o tempo com os filhos, para alcançar talvez ideais aqui com o Senhor. Mas apesar de ter feito tudo isso, talvez está sangrando. Está como aquela mulher. Talvez esteja sangrando. Tem pessoas sangrando, mas solitárias. E apesar de termos um sistema de discipulado, onde nós podemos abrir o nosso coração, eu sei que às vezes esse pode ser um ponto difícil na vida de determinadas pessoas. E tem gente carregando dores em si, que ainda não conseguiu falar com o seu discipulador. Não se sente seguro, talvez, para falar. Não tem com quem desabafar. Tem um grito de socorro dentro de si. Mas talvez tenha medo de ser mal compreendido. Medos e medos. Porque afinal, amados, apesar de todo esse sangramento, apesar de toda essa dor que muita gente não sabe, apesar de estar passando por lutas que talvez ninguém imagine aqui, e talvez você entrou aqui dizendo: a minha luta, a minha dor é a maior de todas. A gente tem que manter a pose. A gente tem que falar que está bem, não é verdade? Não é assim? Ou isso é só comigo? Ah, pastor, seu falso, quer dizer que você fica mantendo a pose?
Não é isso. Você está me entendendo o que eu estou dizendo. Sabe, querido, e muitas vezes esse é o dilema, o desafio de um líder, de um crente, de um marido, de uma esposa, que mesmo se sentindo fraco, a gente tem que chegar aqui. A gente tem que colocar a melhor roupa e com a melhor cara e com o melhor sorriso estampado. Mas no fundo, está sangrando. Mas no fundo está como aquela mulher. Mas ao mesmo tempo que essa mulher está sangrando, como alguns de nós, tem algo de especial nessa mulher. Essa mulher, ela é determinada. Ela tem uma determinação. Sangrando, mas ela continua. Sangrando, mas está crendo que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Sangrando, mas pregando a palavra de Deus. Sangrando, mas liderando, mas cuidando. Sangrando, mas visitando, orando. Sangrando, mas crendo que alguma coisa em algum momento vai mudar. Acreditando, continua lá. Uma hora as coisas mudam, mas está sangrando. Porque pessoas que conhecem a Jesus como nós conhecemos, mesmo sangrando, continuará atrás dele. Mesmo sangrando, continuarão atrás dele. Às vezes tristes, mas atrás dele. Mesmo sem alcançar, mas atrás dele. Às vezes até mesmo sem o reconhecimento que gostaria de ter, mas continua atrás dele. Continua atrás de Jesus. E às vezes você chega aqui exatamente como essa mulher, amado. Às vezes você está aqui exatamente como essa mulher, com lutas que ninguém sabe, com situações na sua vida para resolver amanhã, para resolver essa semana, que ninguém sabe. Sabe, amados, não é todo dia que a gente tem disposição. Não é todo dia que as coisas estão boas. Afinal, a minha vida não é Facebook. Porque Facebook, quando você olha lá, é tudo azul, né? Tudo rosa, tudo azul, tudo bonito, tudo lindo. Nossa, tudo certinho. Mas afinal, a nossa vida no dia a dia não é um Facebook. E as coisas não são, às vezes, muito como estão lá. Porque afinal, viver no reino para Jesus não é também esse mar de rosa. Porque o reino nos ensina que nós precisamos a cada dia carregar a nossa cruz. Que nós temos uma parcela de dor e sofrimento para passar aqui também. Tem dias, amados, e tem épocas que a gente se encontra assim. Ou de repente eu estou falando hoje para pessoas que faz anos que vem sangrando, que tem se encontrado assim, fraco, machucado, com o coração partido, mas com um detalhe tremendo: continua seguindo, querendo receber, querendo sentir, querendo mudar. Sabe, amados, seria hipocrisia nossa nós pensarmos diferente. Mas a igreja está cheia de pessoas com problemas pessoais, que não podem ou que não querem falar muitas vezes dos seus problemas. As igrejas, elas estão cheias de pessoas, de líderes, de obreiros, de pastores, que também têm os seus problemas pessoais, as suas lutas, as suas crises. E aqui está cheio de pessoas com problemas pessoais. E um fluxo de sangue, amado, é um problema que ninguém vê. Só quem tem é que sabe. E às vezes você está com um problema que você não pode falar, que você não tem com quem falar. Porque de repente você pensa assim: eu vou falar que sou imunda, vou falar que estou com fluxo de sangue, eu vou falar que estou com problema com a minha mulher, eu vou falar que estou com problema com a minha família, eu vou falar que estou com problema dentro de casa.
Imagina que eu vou contar que a minha filha, solteira, agora engravidou e eu não sei o que eu faço. Imagina que eu vou dizer que meu filho está envolvido com drogas. Imagina que eu vou dizer que eu não tenho o que comer em casa. Ou imagina que eu vou dizer que a minha vida emocional está desestruturada. Não, eu preciso manter a minha pose. Sabe, amado, e o maior problema disso tudo é você achar que talvez você tenha que manter essa postura. Porque de repente você acha que crente não passa por problema. Crente não pode passar por isso. E aí você começa a querer achar pecado na sua vida que possa justificar aquilo que você está passando. Não é assim. E às vezes nós achamos que crente não passa problema. Eu estava me lembrando enquanto eu estava escrevendo essa ministração. Estava me lembrando do meu pastor, do pastor Odilon. O que ele passou o ano passado com a sua filha. Problema de adultério, dentro de casa, sua filha. Pastor. Estava me lembrando do pastor José Luiz, que é pastor também, lá da Shalom. A filha engravidou. Pastor, meu Deus, que situação. Engravidou sem estar casada, fora de um casamento. Amados, não vamos nos enganar. Tem gente passando por isso. Tem problemas acontecendo, tem gente que está sangrando dentro da igreja. Tem crente brigando com a esposa. Tem crente brigando com o marido. Tem gente gritando e que na hora da gritaria, na hora da ira, fala coisas que outros irmãos, se ouvissem, se escandalizariam. E a gente tem problema. Eu não estou dizendo que eu grito com a minha mulher em casa. Né, amor? Cadê ela? Está ali. Esse acho que eu não tenho. Mas tem gente que tem. E às vezes não tem coragem de se abrir, de falar e está aqui hoje sangrando. E a gente tem problemas e todos nós temos problemas e tem hora que a gente sai do sério. Coisas que a gente não pode falar, contar. E aí aqui na igreja e na célula é tudo lindo, tudo muito bonito. Mas quando a gente ora de verdade, a gente fala de dores que ninguém sabe. De preocupações que ninguém conhece. A gente diz coisas para Deus que o colega do nosso lado não poderia jamais ouvir. Aquela mulher estava ali porque ela tinha um problema. E quando a gente tem um problema, isso afeta a nossa vida toda, toda a nossa estrutura. Ela estava sozinha. Suas finanças estavam afetadas. Já tinha feito tudo o que haviam lhe ensinado. E talvez igual essa mulher, tem pessoas que estão aqui e se sentem sozinhas. Talvez você tenha se sentido sozinho. Já fez, já tentou, já gastou tudo o que tinha, já orou, já jejuou, já batizou no Espírito, já fez cura interior, já quebrou maldição. Mas a coisa talvez só piorou. Mas tem hora que parece que tudo que a gente faz só dá errado. Você já viveu uma situação assim? Camarada se converte. Chega os dias dele se batizar. Meu Deus, parece que o mundo está caindo em cima da cabeça dele. Aqueles dias que você mais se consagra, que você decide se consagrar ao Senhor, orar mais, jejuar, ler mais a Bíblia. Meu Deus, parece que naqueles dias o mundo quer cair sobre a nossa cabeça. Essa era a situação daquela mulher. E essa pode ser a sua situação hoje. Mas tem um segundo ponto, eu quero falar de uma outra pessoa com você. Eu quero falar desse outro texto que nós lemos, o texto de Davi. Sabe, nós exaltamos a figura de Davi, falamos muito bem do rei Davi, e não que deveria ser diferente. Mas nós exaltamos as suas qualidades, a figura dele, o matador de gigantes, o pastorzinho, o grande líder, o rei. Mas no fundo, um homem que teve as suas guerras e as suas lutas internas.
Ou será que ele se alegrava diante das suas rejeições? Rejeições? Davi foi rejeitado, começou pela sua família. Quando Samuel disse que ia lá para escolher um rei, disse: Jessé, separe os seus filhos, que eu vou aí para escolher, para ungir o rei de Israel. Quem que ficou de fora? Por quê? Aquele lá, coitadinho. Imagina. Franzininho, mais fraquinho, rejeitado pela família. Desacreditado pelos irmãos. Lembra quando ele foi lá, que ouviu falar sobre o gigante? Foi levar a marmita, em outras palavras, foi levar a marmita para os irmãos, chegou lá, ouviu falar de um filisteu. O que é que vocês estão falando aí? Eu quero matar esse gigante. Sai para lá, rapaz, você está pensando que você é quem? Os próprios irmãos. Desacreditado pelos irmãos, perseguido sem razão por Saul, um homem que fez escolhas erradas, lembra de Betseba? Um homem que como pai foi omisso, não tomou atitude dentro do seu lar, e virou uma guerra entre a sua família, entre os seus filhos, entre os irmãos. Esse foi o Davizão, o lado negro de Davi. Ou eu diria o lado humano de Davi. Davi tinha suas lutas. Davi sangrava como aquela mulher. Davi sangrava como nós também sangramos. Mas há algo a ser observado, amado. Há algo a ser aprendido. Davi, apesar das suas lutas, apesar das suas crises, apesar dos seus erros, o que faz de Davi um homem tão especial? O que faz de Davi um homem chamado de vencedor, um homem que alcançou o coração de Deus? A Bíblia nos relata em 1 Samuel 17, foi o que nós lemos, que Davi matou um leão, Davi matou um urso, Davi matou um gigante. Por mais que ele fosse forte, por mais que ele acreditasse em si mesmo, tem algo que nós precisamos começar a perceber. Um homem não faria isso sozinho. Um homem não mataria sozinho um leão, um homem não mataria sozinho um urso, um homem muito menos mataria sozinho com uma única pedrada um gigante. Humanamente falando, não. O segredo da vitória de Davi, ele mesmo começa a escrever quando ele diz lá no Salmo 92, verso 10: derramas sobre mim o óleo fresco. Há uma unção nova a cada dia. O óleo derramado, amado, é fresco, ele é novo, não é amanhecido. Diariamente, Deus quer também derramar sobre a sua vida deste óleo fresco que te dá unção para vencer, que te dá unção para continuar, que te dá unção para permanecer, que mesmo apesar de estar sangrando, que mesmo apesar das lutas, te dá esta unção para você ir mais longe. Deixa eu te falar, talvez você não saiba, talvez você não tenha se apercebido até agora, mas é justamente isso, essa força, essa continuidade, esse impulso que te faz chegar até aqui, é a unção que te capacita, é o óleo novo do Senhor, todas as manhãs sobre a sua cabeça no mundo espiritual. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, tem alguém por você, tem alguém te esforçando, tem alguém te fortalecendo, tem alguém que está caminhando junto com você. E mesmo que você esteja sangrando, mesmo que você tenha as suas dificuldades, a unção de Deus é sobre a sua vida. A unção de Deus é sobre você, amado. Para te levantar, para te pôr de pé, para não parar, para te fazer chegar onde você precisa chegar nos propósitos de Deus. Opa! A unção de Deus é sobre você, para te levantar, para te pôr de pé, para você não parar e para fazer você chegar onde é o propósito de Deus. Aleluia! E você precisa saber que a cada manhã é automático, está na Bíblia, Deus renova essa unção sobre você. Então amanhã você vai acordar, e a primeira coisa, quando você abrir os seus olhos, você vai dizer: pode derramar, papai, eu recebo, derrama dessa unção, Senhor, derrama desse óleo fresco sobre mim, é isso que me dá força. Experimenta fazer isso antes de pôr o teu pé no chão. Experimenta fazer isso.
É assim, amado, que acontece. Você precisa saber que a cada manhã Deus renova esta unção sobre você. A cada manhã tem óleo novo para você. Tem uma força nova para você. Tem uma porção nova para você. Sabe, querido, e é por causa desta unção que você consegue abrir a sua boca e falar de Jesus para outras pessoas. É por causa dessa unção que às vezes você passa por situações e depois que você passou, você olha e diz assim: uai, como é que eu passei por isso? Foi por causa dessa unção. Como foi que eu consegui atravessar? Como foi que eu consegui chegar? Foi por causa dessa unção. E tem mais, amado. Sabe, às vezes, essas feridas, esses sangramentos, esses problemas, eles vêm para gritar e dizer que você não pode. Vem para dizer que você é incapaz. Essas situações vêm para te desqualificar. E nós, quando olhamos para esse sangramento, para essas situações que sangram em nossas vidas, nós nos achamos debilitados. Nós não nos achamos dignos de estar diante do Senhor. Como se nós pudéssemos ser dignos de estar diante do Senhor. Nunca seremos, por melhor que a gente for, nunca nós vamos ser dignos. Mas às vezes nós achamos isso. Achamos que Deus vai usar quem está do nosso lado. Eu não. Imagina, eu com todas as minhas deficiências, com as minhas debilidades, com todo o sangramento que eu tenho, Deus vai nada. Deus vai usar o fulano lá que ergue a mão e etc tal. Que dá glória a Deus mais alto. Ah, Deus vai usar aquele lá. E é como eu disse, sangramentos são coisas que não se veem. E às vezes você vê as pessoas glorificando, adorando, mas elas estão sangrando. Mas, amado, eu não posso invalidar o que Deus pensa de mim. Mesmo que eu olhe para as minhas situações, mesmo que eu olhe para as minhas feridas, mesmo que eu olhe para os meus sangramentos, eu não posso invalidar o que Deus pensa de mim. Porque é isso que nós muitas vezes pensamos quando olhamos para as nossas falibilidades, para as nossas falhas. Eu não posso me reter, eu não posso parar, quando na verdade Deus já tem derramado sobre mim da sua unção. Mas o que nós vemos muitas vezes são crentes que dizem: eu não posso, eu não vou, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Amado, quando você faz isso, você está desprezando o óleo fresco da unção que é derramado sobre você todas as manhãs. Quando você deixa de servir ao Senhor, porque você está sangrando, porque você está com problemas, com lutas, você está negando a unção do Senhor sobre a sua vida. Olha para os discípulos de Jesus, amado. O que aconteceu de tão extraordinário na vida daqueles homens. No momento da morte de Jesus, ficou ainda mais claro os seus sangramentos. Eles se sentiram decepcionados quando Jesus morreu. Eles se sentiram abandonados quando Jesus morreu. Largados pelo Mestre. Viver tudo que nós vivemos aí agora para nada. Estavam sangrando também. Não sabiam o que fazer. Uns queriam voltar para suas antigas profissões. Mas aí eu te pergunto, eu olho esses homens aqui nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo esses homens, eu vejo o final dos evangelhos descrevendo isso a respeito desses homens inertes. Mas quando eu começo a ler o livro de Atos, parece-me que não é o mesmo homem de que nós estamos falando. Parece que não são os mesmos discípulos que terminaram os evangelhos, que estão agora começando o livro de Atos. Porque são totalmente diferentes. Aconteceu algo de extraordinário na vida daqueles homens. Que mudança! E aí eu pergunto, qual foi a mudança? O que fez com que esses homens mudassem?
pouco tempo se passou. E aqueles homens desmotivados, acabados, vivendo o seu luto, agora são quem? Os apóstolos, que você conhece a história. Sabe, amados, o que mudou a vida daqueles homens foi algo chamado unção. A unção de Deus fez a diferença sobre a vida deles. Você se lembra quando eles estavam ali no cenáculo, orando, buscando ao Senhor? A unção de Deus veio sobre eles e fez toda a diferença na vida desses homens. E essa é a mesma unção que está disponível para nós. Aleluia! E eu quero dizer, amado, que a unção te fortalece, a unção te capacita, a unção te enche, a unção te leva mais longe, a unção te faz prosperar, a unção te transforma. A palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso é para nós, amados. Isso é para nós. Ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, estava lá atrás. Não é não, amado. Não é não. O profeta Joel também no Velho Testamento, no capítulo 2, ele diz assim, que chegaria o dia. E esse dia já chegou, conforme nós podemos ver no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, verso 16. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia! Amados, essa é a unção de Deus que está sobre nós. Essa é a unção de Deus que está sobre a igreja do Senhor Jesus. Talvez o que você não saiba é que quando você aceitou a Jesus, Ele derramou sobre você dessa unção. A promessa de Jesus para nós é que Ele estaria conosco todos os dias. A promessa de Jesus para nós é que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele mesmo fez. Por isso, amado, Ele nos capacita com unção. Por isso, Ele nos enche com unção. E por isso que às vezes, querido, nós impomos as mãos e vemos as coisas acontecendo. Vemos enfermos sendo curados. É por isso que o Senhor tem dado sonhos. É por isso que o Senhor tem falado através de profecias. Porque a unção está sobre a igreja do Senhor. E talvez você não tenha se apercebido disso. Talvez uma grande maioria não tenha vivido isso por não ter se apercebido disso. Que Deus tem mais para você. Mais do que as suas lutas. Mais do que os seus sangramentos. Eles podem estar aí sim. Mas no momento certo, o Senhor vai tocar. No momento certo, o Senhor vai curar. No momento certo o Senhor vai tratar, querido. Mas o que eu quero dizer para você é que independente dessa dor, dessa luta, de problemas, de coisas que você tem vivido, de coisas que venham tentar atropelar a sua fé, amado, Deus derrama desse óleo, dessa unção aqui, todos os dias sobre a sua vida. E é por isso que você não abandonou, é por isso que você não parou, é por isso que você está aqui, Carlão. É por isso, Adriana. Por isso, Julinho. Porque se fosse pela força humana, talvez nós não estaríamos mais aqui. É isso que nos move, é isso que nos traz, é isso que nos faz continuar, é dessa unção. Eu não posso apenas viver sem saber, mas eu preciso viver e entender que todos os dias há uma nova unção sobre a minha vida para eu fazer coisas maiores, para eu fazer coisas melhores. Há uma unção que, apesar das minhas debilidades, que apesar das minhas fraquezas, eu sei que eu vou continuar buscando isso, não vai me parar, porque essa unção não vai me permitir parar. Amém, amado? Ministério de Louvor, queria que você ficasse de pé, querido.
Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei as lutas que você tem passado. Mas o que eu posso te falar é que eu sei que nenhum de nós somos isentos de lutas. Pastor, mas eu aceitei Jesus e eu achei que essas lutas iam acabar na minha vida. Amado, se você aceitou Jesus com esse pensamento, eu tenho que te informar que a Bíblia diz assim, que no mundo tereis aflições. Mas aí você vai dizer assim, então por que eu aceitei Jesus? Para que eu vim fazer parte desse reino então, dessa família, se as lutas continuam? Você já viu um ditado que diz assim, está difícil com ele, pior é sem ele. E é justamente isso, amado. Jesus não nos garantiu isenção de lutas, de batalhas, de sangramentos. Feche os teus olhos. O que está no seu coração que está sangrando? Onde Jesus precisa colocar a mão? Onde Ele precisa derramar a unção dele hoje, o óleo fresco? Pode ser que Deus te cure hoje. Pode ser que as coisas mudem hoje e amanhã você já tem um cenário. Deus pode fazer isso. Mas pode ser que Deus fale para você, como falou para Paulo. Talvez Ele vai dizer assim, por enquanto, filho, a minha graça te basta para você continuar. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, o peito na garganta, para desabafar com Deus. É assim que Deus te vê. Conhece os teus problemas, vê a tua dor, Deus vem lhe socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará, e as promessas que Ele tem para tua vida, uma a uma Ele cumprirá.
que Deus te dá? Vitória a Deus te dá. Senhor, derrama desse óleo fresco uma vez mais sobre as nossas vidas. Só o Senhor conhece, Pai. Só o Senhor conhece. O Senhor nos fez, Pai. O Senhor nos formou. O Senhor nos conhece, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas intenções. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece os nossos anseios. O Senhor conhece os nossos desejos, os nossos sonhos. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece tudo, todas as coisas. Senhor, nós queremos receber essa unção sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu sei, Espírito Santo, que há uma unção aqui. O Senhor está derramando sobre cada vida, sobre cada coração, porque o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada sofrimento, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada sangramento, o Senhor conhece. E eu sei que teu Espírito está aqui, Senhor. Eu sei que teu Espírito está aqui, derramando, Senhor, curando, sarando. Senhor, eu sei que muitos fluxos de sangue pararão hoje, Senhor. Eu sei que muitos problemas serão resolvidos hoje, Senhor. Eu sei que muitas coisas, Senhor, serão hoje desatadas, resolvidas, Senhor. Eu sei, Senhor, porque essa, Senhor, é a tua essência. E o Senhor está aqui, Senhor, para curar, para sarar. Senhor, mas eu sei também, Senhor, que para muitos o Senhor está dizendo: a minha graça te basta, no meu tempo, na minha hora. As coisas já acontecerão. Senhor, que essa unção continue também sobre aqueles que precisam continuar, apesar de não terem seus problemas resolvidos. Que essa unção continue, Senhor, fortalecendo. Que essa unção continue dando forças. Que essa unção continue gerando. Que essa unção continue transformando. Que essa unção continue fazendo o impossível, Pai. E que, Senhor, naqueles momentos mais difíceis, que nós nos sintamos carregados por Ti. Sintamos a Tua mão, sintamos o Teu amor, nos sintamos envolvidos, Senhor, por Ti, meu Deus. Pai, é assim que nós sabemos que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor está aqui, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Teu bálsamo está aqui. Sinta, amado. Sinta. Se lágrimas rolarem no seu rosto, não há problema. Se você sentir o seu coração apertado, aquecido, sinta, amado, sinta que o Espírito Santo quer derramar sobre você. Sinta da unção do Senhor sendo derramada. Jesus jamais mudou, Ele não falha, e as promessas que Ele tem para a sua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falha.
Deus, estenda sua mão uma vez mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esta graça que nos dá, Pai, que o amor que nos envolve, esse amor tão poderoso, o amor de Deus, o amor que nos faz chegar, o amor que nos faz estar, que nos sustenta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que a presença do Espírito Santo que nos conforta e a comunhão existente em nosso meio, gerada por esse amor, possa ser uma marca entre nós essa semana, desses dias, até que Jesus volte para nos levar. Eu declaro paz, vitória e vida sobre a sua casa, sobre você, amado, em nome de Jesus. Saia daqui assim, receba em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, abraço pelo menos 5 pessoas em você. Vamos sair daqui sem tomar um cafezinho. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.